muito obrigado, vereadora, pela sua participação, pelo seu tempo, né? A Fernanda Barff, ela é muito atuante desde o início, né? O seu nome foi bastante exaltado quando a gente estava montando a grade, né? Então, bom dia, vereadora, muito obrigado. Qual é a verdade de Porto Alegre? Em 20 minutos, muito obrigado. Obrigada, John Cage. Olha, a verdade de Porto Alegre não é diferente do resto do mundo, a gente não está numa ilha, mas aqui a gente tem uma demonstração do que funcionou, do que não funcionou e dos nossos reais inimigos nisso tudo que aconteceu, tá? Para te parabenizar pela iniciativa, Maratona da Verdade no Dia da Mentira. Só que nesse ano e no ano passado a gente não teve só um dia da mentira, né? A gente esteve imerso na mentira. E a mentira é algo que a gente precisa combater com todas as forças. Mas aqui eu quero colocar algumas questões preliminares para a gente aprofundar o debate. A verdade esteve encoberta desde o início de 2000, aliás, desde o final de 2020, né? Quando começou ali toda a questão da Covid. E a gente tem aí dentro dessa verdade encoberta um tripé que tem que ser muito, muito analisado, que é a relação entre os grandes laboratórios, a mídia e os políticos. Essa relação entre os grandes laboratórios, a mídia, e eu digo aqui a mídia convencional, a grande mídia, né, e os políticos, na sua maioria, foi desastrosa para nós, né, porque a verdade ela foi encoberta por camadas de narrativas e de discursos prontos, que eram lançados massivamente na mídia com a intenção de conscientizar as pessoas para a verdade deles e com a intenção de cristalizar uma realidade que não era a que a gente depois descobriu que era a verdadeira. E eu digo tudo isso com muita tranquilidade. Eu tive um vídeo que foi que viralizou no Brasil inteiro, meu, falando no Congresso Politicamente Incorreto em Niterói, onde eu estabeleci essa ligação entre o grande capital das grandes empresas farmacêuticas, a mídia e os políticos, e os interesses que estavam por trás. Bom, se eu tivesse errado na minha análise, ela não teria me rendido 10 páginas daquela agência absurda de fact-check chamada Lupa. Foram 10 páginas na revista Piauí, na UOL e na Folha Online para tentar me desmoralizar como política e como pessoa, porque é incrível que quando eu fui assistir a análise, eles pegaram meu vídeo e analisaram de 10 em 10 palavras, praticamente uma frase de cada vez, colocando ali o que eles pensavam a respeito do que eu tinha dito, né? A grande maioria das coisas, eles tiveram que botar verdadeiro, vírgula, mas. E ali no mas vinha alguma bobagem dita por alguém há muito tempo atrás, ou algum estudo que já estava ultrapassado, enfim, um verdadeiro contorcionismo para ocultar a verdade do que eu estava dizendo. E por incrível que pareça, no final desse vídeo, tá, que depois eu até digo o link aqui para vocês se quiserem ver, tá no Rumble, porque eu tive que tirar de todas as, aliás, foi tirado de todas as outras redes. Eu faço uma analogia, faço uma relação entre as agências de fact-check e as grandes empresas farmacêuticas, e quem está hoje financiando as agências de fact-check. E incrível que no momento em que eu falei sobre isso, não há uma linha, nem no UOL, nem na revista Piauí, nem na Folha Online, sobre esse trecho da minha fala. É como se fosse algo que fosse tão horrível para eles, que nem isso eles se atreveram a tocar no assunto. E aqui eu digo para vocês que a parte mais grave disso tudo que a gente viu, e ainda vai durar durante todo esse ano, porque eles criaram monstros, né? Essas agências de fact-check, que só têm uma finalidade desde o ano passado, que é perseguir e calar pensamento divergente, verdadeira ciência e médicos que estão comprometidos com a saúde das pessoas. O cancelamento, o banimento de canais, a desmonetização e simplesmente o shadow ban. Para vocês terem uma ideia, eu estou há 3 meses em shadow ban no Instagram por ter colocado um vídeo e uma entrevista depois minha com o Zanotto e com a doutora Maria Emília Gadelha. E aí me rendeu um banimento que eles não se sentem nem obrigados a dizer o prazo que isso vai durar, para vocês verem o nível de censura e autoritarismo que nós estamos imersos. É uma plataforma que presta um serviço onde eu assinei os termos
de responsabilidade de uso quando eu aderi à plataforma, e em nenhum momento estava escrito ali que eu poderia ter um banimento por prazo indeterminado sem nenhum tipo de explicação. Mas é exatamente a esse tipo de coisa que nós estamos submetidos. O próprio Facebook, ele atualiza constantemente os termos de serviço e a política. Eu nem sei o que existia na época que eu assinei, mas é completamente diferente do que existe agora. Determinadas palavras que a gente sabe que não podem ser ditas, porque senão o vídeo vai imediatamente cair, como foi o caso da última live que eu fiz com a doutora Maria Emília Gadelha, que ela durou 12 horas no YouTube e eu tive que tirar da plataforma e colocar imediatamente no Rumble, né, e no meu site. E aí, nesse momento, eu recebi, mesmo assim, uma notificação do YouTube, dizendo que era a segunda de 3, e que a maioria dos usuários não recebia a terceira advertência para ser retirado da plataforma. Então, eu pergunto para vocês, a troco do que isso acontece? O que nós estamos dizendo que é tão perigoso que não pode ser sequer mencionado? É que nós estamos expondo uma situação que ela ameaça o status financeiro e o status político de muita gente. E quanto mais o tempo passar, mais essa informação vai ameaçar o status financeiro e o status político de muita gente. Porque a cada dia que passa, a gente vê aumentarem o número de casos, né, de pessoas que estão tendo problemas com os medicamentos, de pessoas que estão tendo a sua vida tirada pelos medicamentos, e isso não pode ser dito. Médicos que realmente praticam a ciência, que pesquisam e que têm seus trabalhos apresentados, inclusive publicados em grandes revistas como a Nature, formas. Por isso que eu digo, usem o DuckDuckGo, não usem mais o Google. O Google, ele oculta e ele consegue mexer de tal forma, até o Wikileaks, ele coloca assim, ó, na abertura da biografia de médicos conceituados, como o Dr. Robert Malone, ele começa dizendo que o médico é um desinformante, que o médico não tem credibilidade. Então, eles resolvem reinterpretar a pessoa ao ponto de vista deles, já para desmoralizar a fonte no início da pesquisa que qualquer pessoa que esteja buscando maiores informações faça. E vocês vejam que isso é uma coisa que vem crescendo e não vai se aplicar apenas à pandemia. Vai se aplicar ao processo eleitoral aqui no Brasil e vai se aplicar a processos eleitorais em outros países. Vai se aplicar a tudo aquilo que essas agências de fact-check, aqueles que as financiam, não querem que você saiba, não querem que ninguém encontre na rede social, não querem que a gente leia a respeito. E isso só vai ficar mais grave a cada dia, gente. Isso que eu disse. Eu vou dizer que um termo que estava, inclusive, não vou usar o termo direita, tá? Eu vou usar os conservadores. Nós precisamos nos organizar, e aqueles todos que buscam pela verdade, cada vez mais em associações, mesmo que vocês achem que isso é um mecanismo de militância ativista de esquerda, a gente precisa se organizar em associações de pais e mães, associações de professores, associações de profissionais, porque na hora que você é chamado para um debate, tua palavra só é levada em consideração ou se tu tem uma importância estratégica empresarial, uma importância estratégica política que fortaleça a narrativa deles, ou que você os provoque e os obrigue a te ouvir através de uma associação, que é a sociedade civil organizada. Sem estar representado num desses três, você será uma voz calada, você será mudo na sociedade. E essas associações, elas também têm uma outra função muito importante, que é toda vez que nós tivermos que enfrentar a justiça, e esse ano que passou e esse ano de agora tem sido muito demandado, se você tiver uma associação que você represente, que você esteja inserido ou que você conheça os representantes, vocês podem entrar como amigo da corte, que é o amicus curiae, em diversas ações para pedir para derrubar liminares ou para entrar como apoio da defesa de diversos casos. E a gente precisa cada vez mais participar disso, mesmo que isso nos tome tempo e dinheiro, porque é a única forma da gente tentar reverter a situação como ela está sendo colocada e como ela está se delimitando para o nosso futuro. As audiências públicas que a gente organizou aqui no Rio Grande do Sul foram 2 na Assembleia Legislativa, foram dezenas pelo interior do estado, muitas delas dentro das câmaras de vereadores, muitas vezes chamadas por vereadores que não eram simpáticos às nossas teses, que eram a respeito da máscara,
em lugares abertos e fechados, que eram a respeito da obrigatoriedade da vacina e principalmente do nefasto e totalmente absurdo passaporte sanitário. São coisas que nós lutamos ferrenhamente desde o início. Lá no início, a gente já determinou quem eram os nossos maiores inimigos nesse processo, e eram os partidos ligados mais à extrema esquerda, né? Principalmente o PSOL aqui em Porto Alegre, porque foi um partido que assumiu uma politização da pandemia pensado. Se você não concordava com o que eles estavam tentando dizer, ou a grande mídia estava tentando passar, você automaticamente era bolsonarista, terraplanista, negacionista, etc. Esses rótulos, eles foram usados para deixar muitas pessoas caladas. Esses rótulos foram usados para botar as pessoas dentro da espiral do silêncio e deixarem de se manifestar. Fora isso, a gente teve um trabalho incessante dos grandes meios de comunicação, 7 dias por semana, 24 horas por dia, na disseminação de medo. E a gente que estuda um pouco mais de neurolinguística, de cognição, como eu fiz no meu mestrado em ciência política, que é a formação da imagem, formação da linguagem, você vai entender do discurso, você vai entender muito bem que o medo, ele é o mecanismo mais eficiente para controle mental, controle social e para programação mental. Infelizmente, é assim que as coisas funcionam. Ele afeta a sua amígdala, né? E nesse momento você perde a capacidade de raciocinar, né, como uma pessoa normal. Você perde a leitura dos fatos num processo de causa e consequência. Você passa a aceitar tudo aquilo que está sendo lhe dito e outras versões como uma ameaça, né? O medo é usado muito em mecanismos de lavagem cerebral e programação mental. E a gente diz isso aqui não é teoria da conspiração, gente. A maioria das pessoas que está aqui assistindo já sabe sobre isso que eu estou falando, mas é muito fácil de pesquisar e acessar essas informações. Quando você tem vários canais de TV e rádio, né, e jornais, 7 dias por semana, 24 horas por dia, dizendo que só a vacina salva, que os remédios não funcionam, e que se você não se vacinar e tomar os remédios, você vai morrer. E aí mostra valas abertas e pessoas morrendo, e pessoas chorando porque perderam familiares. Isso vai causando um embotamento dos sentidos e da lógica das pessoas que estão assistindo, que a única forma de você se liberar disso é desligando a TV, é parando de ter esse tipo de informação. Só que assim, nós não podemos ser ingênuos. Muitas pessoas caíram nisso e elas ainda estão imersas nessa grade de programação, né, nessa matrix. E para tirar essas pessoas de lá não é assim tão fácil. Para tirar essas pessoas de lá, só alguma coisa que choque muito, alguma coisa que as chacoalhe muito. Muita gente nunca mais vai acordar disso. Muita gente jamais vai entender o que realmente aconteceu e vai considerar toda aquela informação que venha ao contrário como objeto de desinformação e contra-propaganda, justamente ao contrário do que é, para vocês verem como a gente está envolvido num processo complexo de controle social, né, de controle mental. E isso, obviamente, tem um interesse maior lá na frente. Muitos nós já sabemos que existe uma tentativa de concentração de poder atualmente no mundo, na mão de poucas pessoas, na mão de entidades que representam o globalismo, né, na ONU, da OMS e outras que não são tão evidentes e nem tão públicas, né? E aí a gente tem todo esse processo colocado, e as pessoas, quanto menos informação elas tiverem, mais vítimas fáceis desse sistema de opressão elas serão. As agências de fact-check, que têm um papel preponderante nisso, e foi uma das coisas que eu falei no meu vídeo que foi mega censurado, eu dizia exatamente assim, tem notícias, e agora eu acho que você nem acha elas com a mesma facilidade, mas antes era fácil de achar. Tem notícias que mostram que o George Soros ele vai estar injetando, estaria injetando entre 2021 e 2022 2 bilhões de dólares em financiamento de novas agências de fact-check para combater a desinformação no mundo. Não só em relação à pandemia, tá? Mas em relação a todos aqueles assuntos que eles não querem que a gente comente e que vocês saibam.
Então, quando você tem uma pessoa como ele, que para mim é simplesmente um capataz do sistema, tá? Operando violentamente nesse sentido de criar, fomentar e incentivar as agências de fact-check, que não tem nada de agências que façam verdade de checagem de fatos, elas são agências de censura, de perseguição, de autoritarismo e de controle da realidade. Você percebe que o buraco é bem mais embaixo. Sobre como essas agências funcionam, a gente tem que deixar uma coisa muito clara. Peguem uma ação da agência Lupa, por exemplo, para ler. Eles não se limitam a dizer se você está falando uma coisa baseada em fatos ou se você está mentindo. Eles vão muito além. Eles escrevem o que você deveria realmente pensar e como você deveria se colocar perante tal tema. Ou seja, é um processo total de reversão daquilo que foi dito, de censura, completamente eivado na mordaça e no politicamente correto, para te conduzir à realidade deles, né? À narrativa, ao que eles querem que você acredite e aquilo que é permitido que se pense e que se escreva e que se fale. Então, esse é o nível de censura que nós estamos imersos. Eu não vejo isso diminuindo, gente. Eu vejo que, infelizmente, as pessoas, os grandes empresários que têm dinheiro, que estão do nosso lado, eles ainda não despertaram. E nós não conseguimos fazer isso sozinhos, né? A gente precisa ter as agências de fact-check do nosso lado. A gente vai precisar entrar nesse jogo, a gente vai precisar entrar nesse sistema. Porque se a gente não tiver agências de fact-check que rebatam as agências de fact-check, olha o tamanho da loucura que eu estou dizendo aqui, mas é exatamente isso. Se a gente não tiver gente que combata na mesma arena, mas que defenda o nosso lado, nós estaremos entregando a nossa liberdade de expressão na mão dessas pessoas. E a forma como esse cerco está se fechando, não só no Brasil, na América Latina, no mundo todo, criando mecanismos de criminalização de opinião divergente, criando mecanismos que transformem a realidade que não querem que você saiba em fake news, né? Que é uma coisa que o lado de lá sempre foi teve muito sucesso em criar fake news. A gente está vivendo, na verdade, uma batalha, uma guerra de informação e contra-informação, como existia na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, e a União Soviética, onde, de um lado, a CIA e do outro lado, a KGB se especializavam em criar versões de fatos, criavam fatos do zero, criavam situações inexistentes, transformavam aquilo em notícia e divulgavam aquilo aos quatro ventos. Nós estamos vivendo a mesma situação, só que agora sem a CIA de um lado e a KGB do outro, mas nós, população civil, e esse sistema que quer tomar conta de tudo e que tem muito e dinheiro infinito por trás, e os piores interesses de todos, quer transformar a gente em meros consumidores de conteúdo, em meros consumidores de produtos, né? Como diz exatamente, e está no discurso do Klaus Schwab. Quem não viu tende a não acreditar, por isso que eu digo, entrem no site do Fórum Econômico Mundial e vejam por vocês mesmos, está lá. Em 2030 você não terá nada e mesmo assim você será feliz. Esse é o objetivo maior, um sistema comuno-capitalista, né? Um sistema mundial onde poucas pessoas detêm o controle sobre todos os bens e nós apenas locamos como serviços de streaming, em aplicativos, em aluguel de carros, em aluguel de bicicletas, e no que seja. Você não terá nada e mesmo assim você será feliz? É preciso ter um trabalho muito forte de preparação da sociedade para que aceite isso sem uma revolução. É preciso que exista um trabalho muito forte de condicionamento das pessoas para que elas aceitem que a vida delas seja conduzida por alguém que está acima de nós, por uma força superior que garanta a nossa segurança, que garanta a nossa saúde, mas que nos liberte do peso de pensar por conta própria, do peso de raciocinar e tomar as nossas próprias decisões.
Desculpa se parece que eu me afasto um pouco do assunto aqui, mas quando a gente fala em maratona da verdade, essa é a verdade inconveniente que tem que ser escancarada. As nossas mentes e o nosso livre pensar estão sofrendo um ataque violento mundial. E esse ataque não vai acabar no Covid. Isso foi apenas o primeiro passo. Vocês se preparem, porque essa guerra, essa batalha, pela nossa liberdade de pensar e manifestar e divergir e convergir quando a gente quer, ela está sob ataque, e isso é uma guerra praticamente invisível para muitos, né? Mas real para quem se manifesta, para quem exerce o direito da liberdade, e isso não vai acabar. A gente vê aí deputados federais tendo a sua liberdade cerceada, a sua liberdade de ir e vir, né? Por ordens ilegais emitidas por um Supremo Tribunal. Ordens que não podem ser cumpridas. Não vou citar nomes aqui, não te preocupa, mas não, ordem ilegal não se cumpre. E nós estamos imersos num momento da sociedade onde as pessoas parecem que não raciocinam mais e seguem e obedecem ordens ilegais, como foram centenas de decretos emitidos nesse país, tirando liberdades, dizendo quem era essencial e quem não era, quem poderia e quem não poderia trabalhar, quem poderia exercer o direito de levar comida para a mesa das suas famílias. Começou aí decretos absurdos e autoritários que nos tiraram direitos que estão assegurados pela Constituição. E a maioria das pessoas, através desse processo que eu falei, de lavagem cerebral e condicionamento massivo, obedeceram sem pestanejar e não conseguem entender o processo que nós estamos realmente vivendo. Doutora, obrigado. Realmente a gente estourou aqui até o teu tempo aqui, né? Só tenho a agradecer sua participação. Teremos a segunda maratona, conto com a sua participação e parabéns pelo seu trabalho. Né? O trabalho muito que eu falo obrigado. De um Davi contra 20 Golias, é o que eu falo para os deputados, vereadores, que é o número real mesmo. Você pega na Câmara dos Deputados, por exemplo, temos 4, 5 deputados federais contra 500, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Obrigado, fica com Deus. Queria já convidar aqui o nosso próximo maratonista,